sogra, vizinho, síndico tem prédio. Mas não tem nada mais desafiador do que nós mesmos. Nós mesmos. É um tremendo desafio da alma. O que fazer com isso? Vocês já se pegaram vendo aqueles filmes americanos, umas casas sem muro, assim, gramado, você não sabe nem que parte reparte uma casa com a outra, não é? O que vocês sentiram? Inveja mesmo. Inveja mesmo. A gente chama de inveja branca para dar uma amenizada. Ou por racismo, não sei. Mas a gente olha aquilo e sente inveja. Ou então saudade. Porque pode não parecer, mas o tempo já passou, né? Estava comentando ali fora que eu já tive cabelo. A Bárbara já foi isso, bom. Vamos começar porque deprime. Mas o tempo passou e eu me lembro da minha casa com um muro dessa altura, assim. Vocês lembram? Então dá inveja dos americanos ou saudade de um tempo em que não tinha tanto muro. O que aconteceu com a gente? O que aconteceu com o mundo? Que as nossas casas têm muros de 3 metros ou mais. Tem ouriço em cima dos 3 metros. Tem caco de vidro, câmeras e as famosas grades. Grade para tudo quanto é lado. Na tragédia do centro de treinamento do Flamengo se viu isso, mas em muitas outras situações se percebe também. As grades, que eram para nos dar segurança, nos dão morte, conforme for a situação. Eu sou assistente social judiciário e a gente de vez em quando vai olhar uns abrigos, né? E uns abrigos de Praia Grande, eles têm uma configuração mais possível parecido com casas. É uma coisa muito importante para as crianças sentirem menos o efeito do que seja o abrigamento. O abrigamento faz mal, a institucionalização faz mal para todos os seres humanos, para a criança mais ainda. E uma das unidades, como todas, elas são feitas num padrão único e tem uma porta na frente e uma porta dos fundos, como as casas. Mas aí alguém falou assim, nós precisamos ganhar um espaço. E aí fecharam a porta do fundo e fizeram um depósito para as coisas ali naquele espacinho do fundo, fecharam, puseram uma portinha, depósito no fundo e ficou sem a porta dos fundos. Gradeado todos os quartinhos e na frente a cozinha e a televisão. Ou seja, se der um incêndio na cozinha, explode um bujão de gás, ou se der um curto-circuito na televisão, as crianças vão fugir para onde? Elas estão presas ali, né? Quem mais está preso na própria casa? Quem vocês acham? Hoje eu vim falar para vocês uma tragédia humana praticamente universal, chamada solidão. Solidão, como tudo, tem as nossas ilusões. Tem gente que é solteira que acha que quem é casado é que é feliz. Porque tá casado tem sempre uma pessoa ao seu lado. Seus problemas se acabaram. Aí o casado está andando na rua, vê aquele barzinho cheio de jovens ali e fala, tudo solteiro. Solteiro que é bom, tem amigos. Quem tem família pequena, acha que quem tem família grande é que está sempre bem, sempre junto com outros.
A gente sempre acha que a fila do lado anda mais rápido. E não adianta mudar de fila, porque a lei continua constante. Se você mudar de fila, a lei do lado vai continuar andando mais rápido. E assim é com solteiros e casados, com gente que tem muita gente à sua volta. A gente sempre acha que o outro é feliz. A pessoa começa a se queixar e a gente sempre fala: você que é feliz. Como assim? Você sabe como a pessoa vive? Com quem ela vive? O que ela sente com a vida que ela tem? Não nos iludamos. Todos nós sentimos solidão. E tem uma época do ano, assim conhecida por dezembro, que a solidão bate mais forte. Então nós precisamos entender um pouco mais o que é essa solidão, até porque ela está na base de uma das epidemias mais preocupantes, segundo a Organização Mundial da Saúde, que é da depressão. Os ignorantes falam que é frescura, ou mimimi, que é o termo moderno para frescura. Mas na verdade, todos nós nos sentimos sozinhos, todos nós nos sentimos incompreendidos, e todos nós desenvolvemos estratégias ilusórias de preencher a solidão. A gente se cerca de um monte de gente e continua sozinho. A gente se cerca de gente alegre, porque a televisão falou que se você beber cerveja, você vai ter sempre pessoas lindas e alegres ao seu lado. Pois é, chama-se estratégia de venda. Não é uma realidade, aquilo é mentirinha, E a gente precisa estudar na vida e em nós mesmos quais são as bases da solidão. Porque depois que você coloca grades, muros, vidros, câmeras, você fica mais isolado do mundo. Aquelas casas sem muro, aquelas pessoas abertas para a vida, existem ainda. Por que a gente está tão cheio de muros? Porque não são só as casas simbolizam nós mesmos. Nossas casas são nós. Não são só as casas que têm muros altos, grades e vidros. Somos nós. Elas espelham o nosso sentimento. E o que faz você ficar enclausurado, ficar detido, ficar preso na sua casa? O que? Um sentimento chamado medo. Medo. E o medo é fruto da tese do caos. E a tese do caos é o oposto da tese de Deus. Qual é a tese do caos? Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. Vocês sentem essa tese? Não é uma coisa forte? Não apenas quando a gente assiste um programa policial, não assim, apenas quando a gente assiste filme de terror, porque cá entre nós, assistir um filme de terror, se for bom, você vai dormir com o olho para tudo quanto é lado. Acabou de assistir um jornal policial, se tiver que comprar pão, você está perdido, porque você vai se arrastando nas paredes, assim, pelo amor de Deus. Qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento. É esse o sentimento que faz a gente se fechar. Muros psicológicos, medos, prevenções, preconceitos. O que é o preconceito? Macaco velho não mete a mão em cumbuca. Você teve uma experiência infeliz ou uma experiência que te marcou de alguma forma, você generaliza. Mulher é tudo igual, só muda de endereço. Negro, quando não faz na entrada, faz na saída. Nordestino é assim, gay é assado. E você vai se fechando, e a título de segurança, a título de combater o medo, você constrói o que à sua volta? Muros.
alarmes, cercas elétricas. Você nunca percebeu que tem gente que chega perto da gente e já leva um choque? Ou você perto dos outros? É o famoso bom dia por quê? Nós estamos o tempo todo armados, o tempo todo, e os outros armados também. A possibilidade de dar um choque é tremenda. Essa é a base da solidão. O medo. Esse medo que está tão onipresente que virou uma doença mental chamada, quando o medo cronifica, ele se chama pânico. Aí a pessoa trava, consegue nem sair de casa. Para sair de casa é um esforço, pelo amor de Deus, porque no fundo quem sente medo, e principalmente esse medo enraizado, acredita na tese do caos. É claro que isso não é intelectual, é claro que isso é total, é sentimento, é inconsciente, mas a certeza de que qualquer coisa pode acontecer com qualquer um a qualquer momento faz você se prevenir de todo mundo. Ah, tá de boné, deve ser bandido. Ah, tá, é jovem, não deve prestar. Ah, é pobre, e assim você vai generalizando, você vai se fechando. Se a tua mente fosse essa sala, o medo faz você quebrar a janela e emparedar. Não porque uma pessoa fez mal, outra pessoa fez mal, outra pessoa me ameaça. E quando você vai ver com tudo emparedado, você finalmente está seguro ou preso? Puxa, mas eu estou sozinho. Claro que você está sozinho. Você fechou as comunicações com o mundo. Você fechou as comunicações com a vida. E por que você fechou? Pela tese do caos. Mas qual é o oposto da tese do caos? Como é que você pode reabrir as janelas e as portas da sua vida? Como é que você pode começar a abrir de novo a sua vida? E abrir de novo a nossa cidade e a nossa sociedade? Tem uma música antiga de Luiz Vieira que fala assim, de uma pessoa que está já tarde e tem que voltar para casa. Ele fala, é tarde, eu já vou ir, eu preciso ir embora até amanhã. E ali ele fala assim, quem anda com Deus não tem medo de assombração, e eu ando com Jesus Cristo no meu coração. Qual é o remédio do medo? A gente acha que é a coragem, né? A pessoa que é corajosa não tem medo. Ixi, o penitenciário está cheio de corajoso. Cemitério, então, nossa, que corajoso que é uma beleza. Está cheio de corajoso. O oposto da coragem é a fé. É acreditar. Qual é a tese de Deus? Não cai uma folha de uma árvore que não seja pela vontade de Deus. Será que a gente está pronto para a nossa real segurança? Será que a gente está pronto para acreditar? Será? Ah, Maurício, vai que essa tese também é forte. Porque vou sair com a arma, vou sair com a armadura, com guarda-chuva, com casaco. Por quê? Porque vai que. A doutrina espírita te convida, vem nos convidando há 150 anos a uma nova visão da vida, que hoje recebe um aporte da ciência muito interessante. Kardec falou que se em algum momento, em algum ponto, a doutrina espírita se confrontasse com a ciência e fosse desautorizada naquele ponto, que a doutrina deveria dar um passo atrás naquele ponto, aceitar a verdade científica e seguir em frente. Não foi o caso, não foi contraditada, foi complementada. Qual é a visão que a ciência junto com o espiritismo traz hoje?
A física quântica fala que todos os corpos formam um campo magnético, energético à sua volta. E esse campo atrai ou repele outros campos quando se aproximam. É por isso que a gente sente simpatia gratuita. Nunca viu uma pessoa, já gostou, ou o oposto. Nunca vi, ela não falou nada, não me fez nada e eu não gostei. Por quê? O santo não bate, coitado do santo. Tem nada a ver uma coisa com a outra. É a tua energia, você, os teus pensamentos, os teus sentimentos, as suas palavras e as tuas ações nessa e outra vida formam à tua volta um amálgama energético, um campo energético que cada pessoa que se aproxima ali vai receber os efeitos daquilo. Eu gostei quando eu li que uma vez veio um cientista da NASA atraído do Brasil com aparelhagem para medir a aura das pessoas, porque ele sabia, já tinha feito várias experiências, que as pessoas têm uma aura entre 15 e 30 centímetros à volta do seu corpo. É aquilo que é representado nos quadros dos santos como a auréola, e que a aura já é representada há muito tempo. Veio e mediu a aura daquele médium mineiro chamado Chico Xavier, e tinha 22 metros. Qual o tamanho da aura de Jesus? Pelo menos o tamanho da terra. Qual o tamanho do amor de uma galinha? Ela abre a asa e todos os pintinhos em volta dela. O amor envolveu, o amor de Jesus envolveu, envolve até hoje todos os habitantes da terra, não só todos os seres humanos, mas também todos os animais, os vegetais, os átomos. Todos são alunos da escola do Mestre. E são essas experiências, são essas desarmonias, são essas condições energéticas que atraem uma experiência ou outra. Esse é o nosso tema, esse é o nosso material fundamental, essa é a nossa real defesa, a nossa real segurança. Tem uma passagem maravilhosa dos evangelhos que alguém começa a falar assim, no evangelho não está a pergunta, só está a resposta de Jesus, mas eu imagino que as pessoas chegam para ele e falam assim, ai mestre, está fartando de comer, está difícil conseguir de vestir. O que Jesus responde para essa pessoa? Olhem os lírios do campo. Nem Salomão em toda a sua glória tem uma roupa tão bonita quanto um lírio que hoje está e amanhã não está. Os passarinhos, apesar de serem tão pequenos, nunca lhes falta de comer. E vocês, que são tão maiores que todos esses seres, vocês têm medo? Aí então Jesus nos dá essa grande receita de viver, de bem viver, de estabelecer boas sintonias. Busquem antes o reino dos céus e tudo mais te será acrescentado. O Zen budismo também fala a mesma coisa com outras palavras. Para cada momento tem uma atitude perfeita. Para acessar essa atitude perfeita, você precisa estar bem sintonizado. Bem sintonizado, a perfeição flui de você. Quem está bem harmonizado vai atrair situações boas. Ah, é? O crime não atinge? Não é bem assim. Não é isso que eu estou querendo dizer. Eu estou querendo dizer que quem viver uma situação até de violência, porque aquilo for necessário para a sua reharmonização frente a essa vida ou frente a outras, mas viver aquela situação em desespero, em dúvida, em desarmonia, ela vai carregar aquilo para a vida toda. Eu sou assistente social. De vez em quando você vê vítimas de violência que há muito tempo sofreram aquela violência e que pela sua desarmonia ao viver aquela violência, que
atingiu aquela pessoa, por exemplo, por meia hora, ela entrega a vida toda. A vida toda ela vai vivendo e revivendo e aumentando o furo daquela violência. Por quê? Porque viveu aquela violência e enraizou o desejo de vingança, o ódio, e aquele sentimento quebra, desarmoniza, revitimiza, reviolenta. Os romances espirituais, eles são interessantes porque mostram que um assassinado ou um suicida no mundo espiritual, quando ele lembra da situação que ele viveu, mesmo que ele tenha sido tratado nos hospitais espirituais e já esteja bem, as feridas reabrem com a mágoa, com a culpa, com o ódio. Isso é só na dimensão espiritual? Quantas doenças hoje já são percebidas como psicossomáticas? Quantas? Praticamente todas. Até porque a depressão gera uma queda no seu sistema imunológico. Então, quando você tem uma queda no sistema imunológico, você fica aberto a muitas doenças. Nós precisamos aprender uma atitude do bem viver. É claro que a atitude do bem viver não nos exime das lições, dos aprendizados, dos remédios amargos da vida, mas vão dar a essas situações o peso exato que elas têm. As nossas desarmonias, a nossa desconfiança, a nossa dúvida, o nosso medo multiplica os problemas. Vocês já perceberam isso? É como enfrentar um incêndio e jogar um balde no incêndio sem olhar o que tem dentro. Você corre o risco de fazer o quê? Jogar gasolina. Acontece o que com o incêndio? E queima muitas vezes o próprio incendiário. Você tem sido bombeiro ou incendiário dos seus problemas? Analise. Bombeiro ou incendiário? Nunca mais quero ver a Thaís. A adolescente chega em casa. A mãe, se ela é inexperiente, ela fala: nossa, era amigona dela, né? Caramba. Dia seguinte vai sair, filha. Onde você vai? Vou com a Thaís, mãe. Ué, filha, você não tinha... Mãe, ontem foi ontem. E Jesus fala o que pra gente nessa lição? A cada dia basta o seu dia. Busque o reino dos céus, busque a sua harmonia, busque ter olhos de ver e entender o que a vida traz, e a cada dia basta o seu dia. A gente não precisa ficar carregando pesos do passado, ansiedades do futuro. Eu sei que aqui ninguém tem mágoa, ninguém tem culpa, e muito menos ansiedade. Mas vamos reconhecer, talvez esteja na hora de reconhecer, que o nosso estado de espírito tem aumentado muito os nossos problemas. Será que a gente está pronto para reconhecer isso? Os consultórios médicos, psicológicos e psiquiátricos estão cheios de pessoas que se deixam tomar pelas mágoas, culpas e pela ansiedade. Como começa a cura disso? Reconhecendo que tem um problema, porque quem não tem problema não tem solução. Vocês concordam comigo? Se você não tem, se você falar, eu não tenho nada disso, é a Tássia, né? Está se achando. Gente, olha o espelho, olha a sua volta, olha a vida, e você vai perceber, e olha dentro de você, dentro de nós. Olha dentro do balde antes de atirar o conteúdo no incêndio. Olha, conhece-te a ti mesmo, disse o oráculo de Delfos há 500 anos antes de Cristo. Trouxe Jesus há 2000 anos antes da nossa era. Trouxeram os espíritos para Kardec há 150 anos atrás. Qual o melhor caminho para a nossa evolução espiritual? Um sábio da antiguidade já vos disse, responderam os espíritos para Kardec. Ou seja, o que ele falou com isso? Meio impaciente.
Quantas vezes vocês precisam ouvir a mesma lição? Olhem para dentro de si, examinem as suas emoções. O problema das nossas vidas não são as coisas que acontecem, nem o desemprego, nem a traição, nem as violências do mundo. O problema da nossa vida é como nós vivemos essas situações. Aí está tudo, gente. Aí está tudo. Duas mulheres se separam dos maridos, uma deprime e outra faz festa. É ou não é? Eu não me esqueço que eu vi num jornal uma vez um artigo chamado "Ainda bem que eu fiquei desempregado". Eu falei, como? Aí fui ler, a pessoa ficou desempregada, já estava tantos anos na empresa, pegou a indenização dela, foi finalmente abrir o negócio que ele há tanto tempo queria fazer e que vinha estudando e que vinha se preparando para aquilo. Abriu o negócio dele, já tinha não sei quantas filiais, ganhando tantas vezes mais do que ele ganhava antes, no horário que ele queria. A conclusão dele foi o quê? Qual? Ainda bem que eu fiquei desempregado. Ah, então é bom para todo mundo ficar desempregado? É bom? Sim. Todas as lições são remédios e são aprendizados. Se a pessoa aceita os problemas da vida como remédio, como aprendizado, a vida flui. Se ela vê como uma adversidade, uma coisa que é adversa a ela, uma contrariedade, uma coisa que é contra ela, ela vai brigar com a vida. E para brigar com a vida eu preciso ter muro alto, grade, vidro, cerquinha, câmera. Porque o mundo é uma ameaça. O mundo é contra mim. Se o mundo é contra mim, é uma guerra constante. Quem está em guerra constante só se dá duas opções. Na guerra você só tem duas opções. Ou você é assassinado, ou você é assassino. Qual das duas você prefere? Nesse mundo de hoje não parece assim? Nós temos essa decisão, mais que nunca, a tomar essa decisão. Antes de qualquer iniciativa, antes de qualquer situação da tua vida, você precisa buscar o reino dos céus. Ai, como é que faz isso? Já sei, Google. Tem esse sistema, como é que chama? O Waze, né? Aí você coloca lá, mas o problema é o endereço. Alguém sabe o endereço do reino dos céus? Não é reino dos céus, não é esse. É reino dos céus. Alguém sabe colocar o endereço no celular? Nós perdemos o endereço de Deus e precisamos resgatar. O endereço de Deus, o reino de Deus está dentro de nós, disse Jesus Cristo. Nós precisamos olhar para dentro de nós e buscar essa sintonia com a fonte de todo bem. Então você está saindo de casa, você teve uma má noite de sono. Se você agir na inconsciência, como vai ser seu dia? Já sai sem falar bom dia para ninguém, cara amarrada, ninguém sabe por que você já está de mau humor. Lindo. Você de mau humor assim, sem mudar, você já recebe na sua família o quê? Sorrisos, abraços, não é? Não, mau humor também. Aí você vai para o trânsito, mau humor. Você vai para o trabalho, mau humor. Chega no final do dia, você está destruído sem ter feito nada. Já aconteceu? Pois é. Isso é viver em inconsciência. Isso é botar gasolina no incêndio. Isso é viver a vida como um animal. Toma lá da cá, sem refletir. Opa, quem reflete faz o quê? Tive uma noite ruim, mas ninguém tem nada a ver com isso. E aí passa a tomar medidas para se reharmonizar na maravilhosa receita de Jesus, que é vigiar e orar. A todo momento, antes de qualquer situação, põe no teu celular, põe na geladeira, põe no carro.
Você, antes de tomar qualquer iniciativa, pergunte. A ferramenta fundamental da tua vida, a solução dos seus problemas ou a fonte dos seus problemas é você. Então eu tenho que perguntar, como é que eu estou hoje? Você vai conversar com o teu chefe. Você vai ter uma conversa, discutir a relação com a sua esposa. Você vai ter qualquer momento crítico, e todo dia tem momento crítico. Você pergunta, antes de tudo, como eu estou? Dentro do meu balde tem água ou gasolina? Isso é libertador. Essa receita é maravilhosa e é útil para qualquer situação. Usem. A todo momento, antes de qualquer coisa, antes de sair de casa, se pergunta, como eu estou hoje? E se a resposta for, bicho está pegando, em vez de 10 minutos de oração, faz 20. Em vez de evangelho no lar, uma vez por semana, faz todo dia. Acorda 15 minutos mais cedo e dê atenção para o seu espírito, dê atenção para o seu anjo de guarda que quer lhe dar as intuições e não consegue, porque está bloqueado pelo medo, pela dúvida. Nós estamos prontos para isso? Quem faz o evangelho no lar, levanta a mão. Eu estou dando nota. Hoje é terça-feira. Aqui a minha nota é mais ou menos aí uns 30%, então é nota 3 para terça-feira. Terça-feira, tá bom? Nota 3? Não? O que vocês acham, trabalhadores? A gente pode fazer um placar aqui. Colocar toda terça-feira 30%. E cada vez que for fazer a abertura, pergunta: quantos estão fazendo evangelho no lar? Aí melhorou 3,5%, você, opa, yes! Não adianta pedir para Jesus, entra na minha casa, entra na minha vida. Cara, se tu não abre a porta, Deus não é arrombador de porta. Ele não vai meter o pé. Não é assim que funciona. Funciona com a chave para a luz. E a chave para a luz é o teu coração, é a tua boa vontade. Muito boa noite.